Mano, depois desse bagulho vai existir outro Salvador da Rima na visão do pessoal. Porque se Certeza, alguém me irmão. via de uma maneira ignorante, como me julgar pelo meu estereótipo ou pelo meu passado, vai ver que nós é líder, entendeu? No bagulho. Ligado? E outro, se os caras vai tá querendo ganhar mídia em cima de mim, eu vou ganhar mídia em cima dos caras. O cara chegar a falar pra você que você não pode falar da polícia, mas o cara não inibe o policial de dar um tapa na sua cara, tá ligado? O cara falar pra você que você não pode tá falando de uma maneira que, de certa forma, né, irmão, pra ele soa marginal, mas ele não te dá a educação e o vocabulário pra você poder falar de uma maneira formal, tá ligado? Então, Que tá na legislação, então é sobre isso, tá ligado? Então, quando o jovem, ele entende seu direito, entende seu lugar, que é só de cobrar, nós não deve nada pros caras, parceiro. Entendeu? Então, quando você tá num ambiente desse, igual a câmera, ou seja o que for, esses caras te devem muito. Vários escândalos em várias grandes empresas, tá ligado? Isso mostra que, tipo assim, o crime, seja ele qual for, sem denominação e sem bandeira, tá ligado? Ele tá presente em vários setores, tá ligado? Isso não é algo que diz respeito a você ou a mim. Você pode estar trabalhando pra um criminoso sem você nem saber, tá ligado, irmão? Até mesmo se você fechar um show pra prefeitura, você pode estar trabalhando pra um político corrupto e criminoso, Sim. entendeu? Então, isso isso é algo que foge do nosso controle, tá ligado? Agora, você cometer um crime ou você se associar a alguém criminoso, a um ato criminoso, é outra coisa totalmente diferente. E quando se trata de nós, irmão, qualquer indício ou suspeita é acusação e sentença. É réu. Entendeu? Na hora. Essa é a questão, tá ligado? E, tipo assim, eu não sei como ninguém faz seu dinheiro, tá ligado? Então eu não tô aqui pra falar, alguém é inocente, alguém é culpado. Longe disso, tá ligado? Mas que, tipo assim, no geral, enquanto movimento, tá ligado, irmão? Existe sim uma perseguição política e que os MCs tenham mais consciência cada vez mais disso, do peso que tem, que não se Isso passa acanhem de pelos falar a verdade. Pelo contrário, que eles se aprofundem para saber como falar a verdade. Entendeu? Porque se você fala, não tem peito para sustentar. Se você fala e não sabe do que você tá falando, realmente os caras vão montar em cima mesmo. Então, isso que eu ia falar, Entendeu? porque isso passa pela gente que faz parte do movimento em se politizar mais, em saber o que tá falando, e saber em prol do que é aquele seu movimento, porque eu concordo com tudo que você falou, porque é isso, se você não tá preparado, se você... E quando eu falo se politizar, não é... Rapaziada, entenda, falar sobre política não é só falar sobre partido político, é falar sobre saneamento básico, escola, violências, enfim. A gente precisa se politizar mais, mano, pra chegar num momento desse que você teve lá na CPI e saber trocar. É o que nem você falou, senão a galera vai montar nas nossas costas, mano. E nós tá sendo bombardeado de todos os lados, tá ligado, irmão? E quando muitas vezes nós não temos a força, argumentação e pé firme pra falar, a gente pode ter a razão, mas nós perde o debate. E como é que foi aquele dia? As primeiras impressões? Quando começou, eu queria que você falasse mais sobre isso, assim. Nossa, deu pra ver que o cara queria montar um corte em cima dele. Só tava, tipo, ali eu já entendia todo o contexto. Entendeu? Eu já fui preparado psicologicamente, tá ligado? Não vou falar pra você que eu fiquei em casa decorando coisa, olhando que, pai, ali eu levei de mente que é o seguinte, irmão, o tema, apesar de ser do pancadão, o tema é omissão dos órgãos públicos, tá ligado? Eu tô devendo alguma coisa? Eu sou órgão público? Irmão, que o órgão público é omisso não é novidade pra mim. Os caras querem falar de omissão do órgão público pra mim que vive a vida inteira na periferia. Então é o seguinte, é um assunto que eu tenho propriedade. Se os caras estivessem me chamando lá pra debater economia, então não é só sobre você saber debater, é porque você tem a razão e a propriedade na sua mão pra falar. Os caras querem falar de problema de baile funk, mas os caras tá falando de infraestrutura e planejamento urbano. Porque é fácil você falar que tem milhões de pessoas tomando uma rua, milhares de pessoas tomando uma rua, quando uma casa é empilhada em cima da outra, quando sua casa é apenas um cômodo e um banheiro, tá ligado? Tá fazendo um sol do caramba, as telhas já esquentou o dia inteiro, tá ligado? E você trabalhou a semana inteira no sábado à noite e não tem nenhum lugar pra você ir, você vai ficar onde? Na porta da sua casa, meu amigo. E se der uma chuva muito Entendeu? forte, sua casa vai embora. Entendeu? Então, tá ligado? Então, tipo assim, é fácil os caras falar do seguinte, tem uso de droga no baile, tá ligado, irmão? Como se não tivesse na Save nas grandes festas. Mas, tipo assim, vamos lá. No meu ver, qual que é o entretenimento, a cultura e lazer que tá sendo fomentado dentro da periferia? O funk e o rap. Tá ligado? E da parte do Estado, tá ligado? Aí, no meu ver, se tem qualquer problema que seja, é solucionar o problema ou é acabar com a cultura? Tá ligado? Então, se tem violência, coloca segurança. Coloca estrutura, coloca pau, coloca luz, contrata artista aí. Bom bagulho, coloca aí um artista por mês igual faz aí vários eventos aí em cidade pequena que ele superfatura milhões, tá ligado? Investe no baile funk. Tem uso de droga, perigo das pessoas aí, todo mundo movimentado aí. Coloca ambulância, coloca bombeiro, coloca estrutura, pai, igual faz com o carnaval.
Entendeu? Porque o carnaval há 10 anos atrás era criminalizado os bloquinhos também. E hoje gera uma renda de mais de 5, 6 milhões por ano para o Estado. Porra, e um baile na quebrada, Então o que imagina, ia render de o dinheiro, que gera, irmão? tá ligado? De dinheiro pra população ao redor do baile. O baile funk, ele gera pro barbeiro, ele gera pros restaurantes da quebrada que não Comerciante. abre no dia do baile, porque não é só no dia do baile. Porque é o seguinte, por que todo mundo quer ir no Paraisópolis? Paraisópolis, organizado. pra quem não conhece, Paraisópolis. É que Paraisópolis é mais os moradores que falam, eu colo bastante, eu pego esse costume. Por que todo mundo quer colar no Paraisópolis? Porque é uma quebrada, irmão, que a quebrada dos bailes é famosa, a quebrada 17. Uhum, azul. Lógico, teve novela, tem vários outros questão de brilho. Mas o que mais fomenta a quebrada é isso. Porque todo mundo quer ir na Tiradentes, que é o berço do funk na capital. Porra, Todo viado, mundo sabe que a quebrada bomba. quem não quer colar na Roda Sorte, que foi citada em Em quantos várias funk? músicas. Nossa. Todo mundo quer colar isso. Fomenta o quê? O mercado da região. Pô, várias barraquinhas vendendo Tá ligado? comida, O comércio bebida, local, comércio. tá ligado, pai? Então, tipo assim, os caras não têm essa visão. Ah, o horário demorou, começa mais cedo e termina mais cedo. E parece que não entende que ligado? um ano da barraquinha sustenta a família inteira vendendo na barraquinha. Vendendo na mano. barraquinha dele no baile funk. Então, tipo assim, a questão ali, eu fui 100% tranquilo nesse bagulho. Os caras querem falar pra mim de omissão de... Demorou, vamos aí. E foi quanto tempo ali de debate? Ajuda. Ah, irmão, eu fiquei uma hora e pouco. Mano, assisti completo, viado, foi muito chave. Fiquei uma hora e pouco. Então você saiu com a sensação E que eu também dever sabia que é o cumprido, vamos dizer seguinte, assim. que a intenção era gerar corte pra internet, tá ligado? E gerar lacre. Eu sabia, porque é o seguinte, voltando no assunto que eu tô falando, o tema é a omissão do órgão público. Se eu sou um vereador, que eu tô puxando uma CPI, porque uma CPI ela é uma comissão parlamentar de investigação, eu tô querendo investigar se tá tendo omissão do órgão público, alguma parada, alguma corrupção. O que eu vou chamar? O MC, influencer, dono de produtora, sendo que em São Paulo, primeiro que o MC nem faz show em baile funk, irmão. Nós só faz show data especial, Dia das Crianças, Ano Novo e pá, porque você vai cantar no baile pra polícia invadir? Ninguém monta a estrutura de baile funk, né, pra show. Você não vê. Então nós nem cantar no baile, nós canta, irmão. Nós não incentiva o baile funk de maneira alguma. Porém, é uma causa que é nossa. Por isso que eu abracei. Porque eu podia tirar o meu da reta igual vários fez. Não tenho nada a ver com o baile, já era. Só que a minha população, ela tem a ver com isso, tá ligado? E eu não luto só pelo moleque que quer curtir o baile e também pela tia que quer dormir. Tá ligado? Eu luto pra chegar no consenso em um bagulho onde os jovens vai ter o lazer e a cultura e entretenimento dele e a tia também vai dormir ter pra a paz trabalhar. dela, sim. Tá ligado? Até porque o jovem que tá ali é parente dela. É o sobrinho dela, é o neto dela, é o vizinho dela. Entendeu? Todo mundo é uma população só. Ninguém é mais digno ou menos digno. Você compreende essa caminhada? Então, tipo assim, voltando no ponto principal, sou um vereador, tô organizando uma CPI pra investigar uma parada, que é omissão dos órgãos públicos. Quem eu vou convocar pra essa comissão? Os secretários desses órgãos públicos. A Secretaria de Segurança da cidade, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Infraestrutura e Planejamento Urbano, Secretaria de Cultura. Esses caras que me devem explicação, irmão. Não é o MC, não é o influencer. Então, se os caras tá convocando nós, é porque os caras querem mídia. Os caras querem fazer os cortinhos deles pra postar no Instagram. Porque se os caras quisessem resolver o problema, os caras vão chamar quem tem poder pra resolver o problema. Na hora de te Tá ligado? perguntar, a pessoa que tava te perguntando, tinha a câmera da CPI, mas tinha uma outra câmera aqui, ó, na pessoa. Que era pro corte, era aquilo que era importante. Aquele celularzinho ali, não era o que tava sendo falado ali, era... Vou dar a minha lacrada, não sei o que, pra depois colocar. Corte Entendeu? rápido. Ah, vai se liga, mano. Mas aí Tá o tiro ligado? saiu pela culatra, irmão. Porque eu já fui no lance desse daí. Eu falei pros pessoal, não preparei muito, mas eu falei, mano, depois desse bagulho vai existir outro Salvador da Rima na visão do pessoal. Mano, entendeu? com certeza, Porque se alguém me irmão. via de uma maneira ignorante, como me julgar pelo meu estereótipo ou pelo meu passado, vai ver que nós é líder, entendeu? No bagulho. Tá ligado? E outra, se os caras tá querendo ganhar mídia em cima de mim, eu vou ganhar mídia em cima dos caras. Entendeu? Vou deitar em cima dos caras e não só por mim, tá ligado? Mas pela força do nosso movimento, porque eu tô vendo, desde Lei Anti-Oruan, Desde isso que eu tô na falando. verdade, é desde os primórdios, né? Desde quando os escravizados saiu da mão dos senhores de engenho pra ir pros morros, né, irmão? Então é desde isso daí. Pô, você acha que os caras meio que falaram, no meio ali daquele processo, eles falaram, mano, nossa, nós convidou o cara, achou que nós ia engolir ele e o cara tá cheio de Com debate, certeza, tá falando com mó, certeza. na moral com nós não tá... O plano deles não deu certo, vamos tiro dizer saiu assim. pela culatra. com certeza. É, entendeu? Eles esperavam que eu ia perder a linha, que eu ia pá, e eu já fui preparado pra que eles iam falar coisas pessoal minha. E é o seguinte, irmão, Isso que eu ia falar, você tenho viu que teto eles tava- de vidro, como todo ser humano, pai. Aqui nós não tá pra ser exemplo pra ninguém não, irmão.
exemplo você tem que ter dentro da sua casa seu pai e sua mãe, entendeu? Eu mesmo eu sou falho. Eu vou procurar, sim, ser o menos falho possível, tá ligado? Mas eu não tô aqui pra pedir aprovação pra ninguém. Eu não tô todo mundo buscando validação, aprovação. Você começou ligado? falando isso, né? Eu sou comum. É, entendeu? Então, tipo assim, eu já sabia que os caras iam falar uns bagulho, umas cabeçadas que nós deu, outras acusações, outros bagulho que não procede, mas que chegou até a internet. Então eu também já fui preparado pra isso, pé firme, convicção de quem eu sou, do que eu carrego, tá ligado? Do que eu represento, tá ligado? Eu também tenho muito essa brisa, irmão, tipo assim, eu gosto muito de ver os outros brilhar, tá ligado, Igão? Eu não tenho problema igual os caras têm inveja dos E outros, se tá ligado? ofuscar pra dar... Eu que quero estar ali, eu quero estar falando. Então, várias vezes, por muito tempo, eu fiquei quietinho, tá ligado? Só que aí, você vai vendo que muitas vezes vários caras, por mais que nós gostemos dos caras, nós pum, às vezes os caras não tem pra falar, viado, o bagulho. Tipo assim, se ninguém vai falar a parada, você tem que falar. Você vê, tipo assim, obrigação. Cara, se ninguém enxerga, ou se ninguém consegue se expressar da maneira que é necessária pra nós vencer o debate, tá ligado? Então, eu vou estar, tipo assim, é igual quando é briga de rua, seu amigo tá perdendo, você vai ter que entrar pelo menos pra separar, né, irmão? Pelo menos. Se alguém entrar, vai ser pancadaria, Sim. né? Então, tipo assim, é sobre isso. Eu também, eu cheguei no momento, eu achei muito necessário aquilo porque eu vi que a gente tava tomando muita pancada de político em geral e nós, enquanto movimento, não tava tendo força pra retribuir, tá ligado? Nós tava perdendo. Não tava sabendo responder, Na argumentação, né, irmão? tá Isso. ligado? Porque é isso, é igual eu tava falando muitas vezes, você pode ter a razão, mas se você não tiver colocação pra pá e firmeza, você perde essa razão. O errado passa como certo e o certo como errado. Então a importância da gente também... Então eu fui Tá nessa unido, né, linhagem, velho? tá ligado? Tipo assim, mano, não tava me sentindo representado com palavras também de vários, e tipo assim, não, eu acho que essa é a parada que me representa, eu vou lá pra representar isso, pra impor essa ideia, esse ideal, e quem se identificar, essa aqui é a parada. A tá gente ligado? tinha que se unir mais, cara, de conversar realmente, porque às vezes eu sinto que a pessoa que toma essa frente de tipo assim, mano, caramba, não tem ninguém falando, eu vou falar. Essa pessoa, quando ela fala, depois ela fica sozinha, mano. É, Tá é ligado? verdade. Tipo, você faz parte de um movimento que tem um monte de gente, todo mundo você sabe que tá ao seu redor concorda com você. Só que aí é muito foda quando esse prego se destaca e ele fica lá sozinho, tomando martelada. Então, às vezes eu sinto isso. Você foi lá, deu uma letra. Mas eu também olhei e falei assim, se tivesse outro Salvador junto com o Salvador chegando, não, concordo, não sei o quê, fizesse um bagulho ainda maior, se mostrasse, grupo. tá ligado? Tem uma frase do Djonga que fala isso aí, irmão. Você aguenta a pressão, você aguenta a perseguição, de diante do conflito tomar posição, tá ligado? Porque querendo ou não, viado, em cima do muro você não, Não toma tiro, né? tá ligado? Ou toma dos não, dois lados. Toma dos dois lados, mas tipo assim, quando a questão é assunto, debate, né, em cima do muro, você se ausenta, né? Então você tá tipo, você joga nos dois times, entendeu? Querendo ou não, porque quando você, é igual votar nulo, né? Você ajuda quem tá ganhando. Você ajuda qualquer um, quem tá ganhando vai ter força, o silêncio é isso, né? Mas depois que você saiu de um lugar desse, você não saiu com a sensação que você tava com um alvo desse tamanho nas suas costas? Você ficou mais preocupado? Ah, mas Como isso que aí eu foi essa sinto desde que eu situação? nasci, irmão. Eu tenho essa brisa, tipo assim, ó. Eu não rimo, nunca rimei, pai, por dinheiro, cuzão, tá ligado? Eu sempre precisei muito de dinheiro e sempre quis, porque eu sou pobre, tá ligado? E igual os antigos mesmo já falavam, acredito que o sonho de todo pobre é ficar rico, tá ligado? Mas eu sempre rimei porque eu sempre acreditei que eu tenho uma missão, entendeu? E todos os caras que eu me inspiro morreu cedo ou foi perseguido, tá ligado? Ou passou várias caminhadas pra poder tá aí, tá ligado? Então, eu nunca tive medo dessas caminhadas não, irmão. Ela tá até falando isso aí ali fora pros pessoal, os pessoal perguntou, né, sobre isso mesmo, tipo, dá um medo de se posicionar e tal, mas eu acredito que no mundo nós veio pro mundo pra morrer, tá ligado? Então, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de morrer igual pilantra. Se eu morrer como um homem, tá ligado? Eu morri feliz. E qual que é a sua missão? A minha missão é essa missão, irmão. Representar essas pessoas que não têm voz pra se expressar, tá ligado? Representar os desfavorecidos, tá ligado? Chave. Então, tipo, falar por essas pessoas, ser uma maneira de canalizar a voz dessas pessoas, tá ligado? Mano, e isso também não te dá... Pô, tô perguntando isso também, além do alvo, mas isso também não te dá um peso, irmão? Um peso, uma representatividade que você tem que ter, que às vezes... Tipo, a todo momento você tem que estar isso. É uma A todo responsa, momento as né? pessoas estão esperando o Salvador da Rima mandar a letra e pá. E eu sei e percebo que você também é um cara divertido, você é um cara suave. Mas isso também não te dá um peso de você sempre tem que estar mandando a letra, mano? Sim. Mano, da hora, você tá fazendo várias perguntas interessantes, tá ligado, irmão? E quando, às vezes, alguns assuntos que eu sempre quis falar sobre isso, eu quero que faço questão de frisar pro pessoal que tá assistindo, guarda essa parada, tá ligado?
Tipo assim, irmão, quando você nasce, voltando lá, quando você nasce num lugar igual o lugar que a gente nasce, truta, você já nasce com peso, parceiro, que é o peso da sobrevivência, tá ligado? E eu acho que um peso não é a palavra correta, isso me dá um motivo, tá ligado? E é isso que leva nossos jovens pro crime e pra várias caminhadas, é porque nós nascemos sem motivo e sem causa e sem identidade, tá ligado? Então eu falo por mim, eu pedia dinheiro no farol, vendia bala, ia no shopping pedir dinheiro, pai, pum, nós era simplesmente os favelados, nós nunca teve uma identidade, tá ligado? Então da mesma forma que o funk te dá isso, eu, com todo respeito, nem gosto de ficar falando isso, os bagulho que eu vivi, as paradas que eu não me orgulho, mas eu conheço a rua, tá ligado? Com todo respeito até mesmo o crime, tá ligado? E o crime, ele seduz muitos jovens, pai, assim, porque ele também te dá uma identidade. Então aquele jovem que na rua, ele é só o neguinho, é só o favelado. Agora ele tem uma bandeira. Agora ele tem um vulgo, ele tem um motivo pelo qual morrer, tá ligado? Então pro meu motivo não ser o crime, tá ligado? Pra mim é muito melhor o peso de representar uma parada e correr risco por isso do que o peso de estar fazendo mal a outras pessoas ou de estar correndo um risco por algo que eu não me orgulho, tá ligado? E eu respeitava E como bastante que era a minha você mãe. na escola, moleque? Ah, cuzão. Imaginei Várias que devia- linhagens, várias e aí a escola. Puta aí. Como eu sempre gosto de falar, eu tinha meu brilho, né? Sim, carisma. Ah, ó que bagulho muito louco. Vou te contar uma curiosidade. Me conta Você uma conhece o curiosidade. Dr. Felipe Araújo? Pô, doutor Felipe Araújo, Dentista da celebridade. né? A mãe dele foi minha professora de inglês, Puta merda. certo? Olha que mundão louco, Pra velho. você ver, todo o respeito do mundo. Amo ela mesmo. Ela sabe que na escola ela não gostava de mim e eu também gosto, geralmente nenhum professor. Eu trazia alguns pra perto. Aham. Nenhum professor que era muito. Tipo, eu sempre tive problema com seguir regra, tá ligado? E tal. Um moleque pai ausente e tudo mais. Uhum. Mas os professores que sabia levar nós, igual eu tenho vários professores, tipo, eu não era aquele moleque que dava trabalho pros professor em si. Mas eu dava trabalho no geral, acabava dando trabalho ao professor por atrapalhar a aula, certo, irmão? Sim. No resumo, como que eu reencontrei ela? Não voltando no assunto, já vou falar como eu era, mas pra você entender. Fui entregar a cesta básica na favela lá em Itaim junto com o Dr. Felipe. E aí ela veio. E nós não se reconheceu, porque antes ela era maior do que eu, né? Agora ela tá pequenininha e tal. E aí continuamos, entregamos a cesta básica e tal. E aí, voltando, conversando no carro, aí comentou, tal, ela é professora, falou o nome dela. Eu falei... Aí na hora eu lembrei, a lembrança, eu falei, ô, professora, você não lembra de mim, não? E tal, você me deu aula e pá. Ela, pô, quem que era você e tal? Falei o nome da escola, falei meu nome. Era o Fábio Gabriel e tal. Ela, meu Deus, você era aquele demônio? Por Deus, por Deus me livre essa palavra até errada, mas Sim, foi a palavra que a sim, professora usou. sim. Falei, sou professor, era eu, professora, você acredita? Você viu como eu mudei e tal? Não, Deus abençoe, tá? Então eu entendi como que você onde era na você escola, chegou e tal. irmão. Irmão, dava um trabalhinho, pai. Mas eu também tenho uma história pra isso. Eu estudava num prézinho na escola, na primeira série eu fui pra uma escola e era suave que meus primos tudo estudava lá, pau roncava. Na segunda série, meus primos mudou de escola. Aconteceu, cuzão, comecei a sofrer bullying, tinha um moleque repetente na minha sala, não tenho Nossa. vergonha de falar isso não. Ele me batia, tá ligado? Tomava meus material, aí eu chegava em casa, ainda às vezes a tomar a bronca do meu pai, porque eu não tinha coragem de falar que o cara me tomou, então meu pai pensava que eu perdi os bagulho, tá Nossa. ligado? Pum. Aí, pai, aí querendo não tomei coragem, o moleque era maior que eu, tomei coragem, saí na mão com o moleque, tomei um cacete, cheguei com o olho roxo e tal, aí minha mãe me mudou de escola, no meio da segunda série. Aí o que minha mente interpretou, irmão? Agora eu vou ter que ser o O que o cara era o comigo. valentão, se eu não for o valentão, agora eu vou ser o nerds. Minha mãe, e eu era um cara, com essas palavras, eu era um moleque, irmão, que eu era autodidata, tá ligado? Aham. Na primeira série, a professora me levava na sala das terceira série pra mostrar as contas que eu já sabia fazer, como eu já lia bem, tá ligado? Por Deus, irmão, me levava na sala dos outros pra mostrar. E aí eu tive esse problema quando eu cheguei a partir da segunda, da terceira série, que eu não queria estudar, porque eu falava assim pra minha mãe, não, senão os caras vão pensar que eu sou nerds. Entendi, Tá ligado? E entendi. tal. E aí, mas eu tinha uma questão que o quê? Meus cadernos eram tudo em branco. Mano, não é exemplo pra ninguém, igual eu tô falando, mano. Eu tenho uns moleques que eu cuido lá na favela lá, irmão. Eu breco de andar comigo, se os moleques de 13, 12 anos, eu deixo jogando videogame na casinha que eu tenho lá. Da hora. Já levei pro Rio, pá, levo pra curtir comigo. Leva pra a dar uma família deixa que os vivenciada. moleques dava trabalho, não tá vendo pra escola. Eu falei, ó, se deixar de ir pra escola, igual teve uns que tava sendo pra escola, já não cola mais, já não pum. Porém, mano, é aquela fita, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Que na minha infância, eu dei essas cabeçadas. Eu não fazia lição nenhuma, meus cadernos eram tudo em branco. Porém, quando a professora explicava, eu escutava. E eu sempre pesquisei sobre assuntos que eu gostava. E também a minha mãe sempre me incentivou a ler desde pequeno. Então eu sempre li, irmão. Quando era pequeno eu lia muito o Gibi da Turma da Mônica. E aí depois eu comecei a me interessar por livro. E aí qual que era a brisa que as professoras tinham comigo?
que eu não fazia nada, irmão, e ainda roncava. E aí quando elas me perguntavam, eu sabia. Aí quando eu ia fazer a prova, eu tirava nota boa, Então tá não dava ligado? pra te crucificar ali. Eu ia pra escola, eu pegava qualquer caderno aleatório que tinha lá do que os governos deu, meus cadernos já estavam tudo dessa finura, que eu arrancava tudo as folhas, tudo em branco pique. Tinha aquele bagulho, hoje é tal matéria, hoje é pum. Sim. É porque a tia brecava de entrar sem material, então eu tinha que levar o caderno na mão. Mas importa... Tumultuava a aula inteira a professora escrevendo, mas quando ela explicava, eu parava, ouvi, pai, eu tive esse bagulho, tipo, eu sempre tive essa parada de aprender mesmo só ouvindo, tá ligado? Esse bagulho me facilitou, me ajudou. Mas às vezes, por isso que eu falo, às vezes os moleques que tá me acompanhando não seguiu o mesmo exemplo, né, mano? Porque cada um tem seu tipo de inteligência. Às vezes o moleque é inteligente pra outro bagulho, pra moto, pra mecânica e tal, e não vai ser tão bom com leitura, que Sim. o pai pode se prejudicar na escola, tá ligado? Mas na escola você não imaginava que você ia ser músico, ia trabalhar de outra forma. Não. Nada. Pra mim, todo respeito, irmão. Pra mim, o bagulho era sempre eu ia A rua. fazer, Entendi. nunca ia trabalhar pros outros. Mas ó, Entendeu? acho que tem uma história sua, Mitch, que dá pra você linkar com isso, porque a importância de ter um professor atento, mano, em sala de aula. Eu não tô criticando os professores aqui. São todos heróis, mano. Trabalham em 3 escolas, chega cansado de uma escola pra outra. Ainda tem os filhos dele em casa. Mas o que eu quero dizer é, lembra daquela sua situação que você começou a estagiar como pedagogo e tinha um moleque que ninguém entendia porque ele era Verdade. bagunceiro e aí você... Calma, deixa eu entender esse moleque. Aí você foi entender que a vida dele é... Conta aí, pô. Verdade, mano. Eu pego uma brejinha pro homem também, acabou. Cara, eu estagiava, eu fiz pedagogia, né? Eu estagiava numa escola e o molequinho tinha 4 anos, ele era muito revoltado, velho. De cuspir nos professores, de mentira, ninguém mexia nele. E aí eu perguntava pros outros professores, pra diretora, o que que esse moleque tem, mano? E a galera já tinha largado a mão dele, né? A galera tinha largado É ele. assim Não, esse mesmo. moleque 4 anos de aí... idade, Salvador, você ser rejeitado, mano, por uma sociedade, ser largado, o que esse moleque Porra. vira? E você passa a maioria do tempo ali. Então, a sociedade que naquela idade é importante demais, a escola. É a mais. Mas aí eu falava assim, cara, mas o que tá acontecendo com esse moleque? Que revolta é essa? E todo mundo deixava ele de lado. Ah, não, ele não tem mais jeito. E eu falei, não, mano, eu fiquei puto que eu falei, eu vou conquistar esse moleque. Que esse moleque tá assim? E aí eu fui... Ele, tipo assim, acabava a aula, ele ficava lá na sala de aula sozinho, esperando o pai ou a mãe. E às vezes, tipo... Eu ficava lá no final, acabava a aula às 5 da tarde, às vezes eu saía às 6h30, o moleque tava lá ainda. Eu falava, caralho, mano, que esse moleque tá aqui? E aí fui esperando e até esperei a vez, uma mãe dele foi lá falar com ele, e a mãe dele falou, pô, o pai dele vai preso, não vai, me bate, ele vê o pai dele me batendo, às vezes eu esqueço ele, às vezes eu uso droga e fico 2 dias sem ver o moleque. Aí eu entendi, eu falei, mano, olha a vida do moleque. O moleque com 4 anos passando isso. E comecei a trocar ideia com ele, comecei a me aproximar do moleque e comecei a conversar com o moleque, comecei a entender. E aí você vê a revolta, mano. O molequinho com 4 anos, ninguém entendia, ninguém Mas é parou questão pra, de pra entender, ouvir né? o moleque, Porra. tá ligado? E aí eu entendi, eu falei, cara, a mãe dele usa droga, o pai é preso um dia sim, um dia não, ninguém liga pro moleque, então o que a gente faz com um moleque desse? Imagina quantos moleques passam por Então, isso e é sobre e a São sociedade negligenciados. nem se liga. Irmão, e tá a ligado? escola estadual na favela, irmão, na periferia, ela é 99% dos moleques tem problema familiar, irmão. E das meninas, entendeu? E a maioria são traumas graves, tá ligado? E tipo assim, sobre a escola é isso. Tipo, a maioria dos meus amigos que eu perdi, muitas vezes os caras eram pior que eu, tá ligado? Eu era um moleque que ainda era suave. Eu sempre tive coração bom. Teve gente que teve parceiro que infelizmente, mano, era ruim mesmo desde pequeno, tá ligado? Pessoa ruim. Tá ligado? Mas aí você vai ver por que ele é pessoa ruim. O pai dele foi assassinado quando ele era pequeno, às vezes ele viu. Teve Igual eu contato já com a tive maldade. amigo que viu o pai assassinado. Pá, Cê é louco, tá ligado? mano. Ou mesmo o caso desse meu amigo, tá ligado? Que se foi, era porque o seguinte, o moleque era suave, pá, o irmão dele foi no corre, pá, o irmão dele morreu primeiro, tá ligado? E aí o moleque se revoltou, pai. E seguiu o mesmo caminho do irmão, mais velho. Agora não tem Entendeu? uma história do moleque que viu assassinarem o pai dele e tinha 9 anos. O moleque esperou 10 anos, irmão. 10 anos. O coração desse moleque tava como durante 10 anos? Inflamado. Amargurado, é muito louco, Ô, mano. irmão, o Tupac falava algo sobre o ódio que você semeia nas crianças, tá ligado? E eu creio muito nessa ideologia. O mundo que a gente vive, a violência que nós vivemos é causada pelo ódio que semeamos nas crianças. Então, essa é a questão quando você se fala do sistema. Ah, pá, igual nós mesmo que puxa mais uns lados políticos, muitas vezes os caras falam, né, tá passando pano pra vagabundo e tal, mas muitas vezes a questão não é o vagabundo, é antes dele se tornar um vagabundo, é antes dele mesmo se tornar um ser humano capaz de responder pelos seus próprios atos, tá ligado? E o quanto nós negligenciamos a infância das nossas crianças, tá ligado?
Então você vê que todos os países de primeiro mundo, eles oferecem um suporte de escola e de tudo mais, muito mais avançado do que o nosso. Por isso que não tem uma violência exagerada igual aqui. Porque o que forma o adulto com ódio, irmão, é o ódio que foi plantado na infância dele, tá ligado? E o contato com a violência é uma parada que, tipo assim, mexe, machuca. Eu mesmo, tá ligado? Porque imagina você com 4 anos, aquilo ali é o seu universo, mano, não tem como. É o mundo dele, é o que ele tá vendo, é o que ele tá vivenciando. Se você não pegar ele e mostrar outro mundo, trocar uma ideia com ele, ele vai viver aquilo pra sempre e vai crescer revoltado, querendo fazer o fácil, caralho, parceiro. É muito importante falar disso. Isso daí já vai em tese lá do lance que eu mandei lá na CPI, lá pros caras lá, entendeu, parceiro? Os caras querendo não questionando aquilo que nós falamos numa letra, sendo que os caras não questionam a realidade que é vivida dentro do país que nós tá vivendo, do estado, tá ligado? Então o cara chegar pra você e falar assim, você não pode falar isso daqui, mas o cara não te inibe de conviver com essa parada na porta da sua casa, entendeu, parceiro? O cara chegar a falar pra você que você não pode falar da polícia, mas o cara não inibe o policial de dar um tapa na sua cara, tá ligado? O cara falar pra você que você não pode tá falando de uma maneira que, de certa forma, né, irmão, pra ele soa marginal, mas ele não te dá a educação e o vocabulário pra você poder falar de uma maneira formal, tá ligado? Então, que tá na legislação, então é sobre isso, tá ligado? Então, quando o jovem, ele entende seu direito, entende seu lugar, que é só de cobrar, nós não deve nada pros caras, parceiro. Entendeu? Então, quando você tá num ambiente desse, igual a câmera, ou seja o que for, esses caras te devem muito. Mas ligado? como você se sente, Salvador, sendo convocado, intimado, né? Porque é uma coisa que você era obrigado aí. Você não podia simplesmente falar, não vou. Como você se sente sendo intimado a fazer uma parada dessa? Porque na minha visão, quem promoveu essa CPI tava querendo fazer um palco nas suas costas. Porra. Tá ligado? Como é que você ficou? Porque você sabia que você tava indo pra uma armadilha, que você tinha que estar preparado. Como é que foi pra você estar naquele ambiente? Que foi meio hostil, né? Tipo, como eu posso falar? O Aquilo clima tudo. ali, isso, o clima. Amigo, eu vejo da seguinte maneira, tá ligado? Quando você nasce num lugar igual ao lugar que a gente nasceu, a única coisa que lhe é concedido por direito é a morte, tá ligado? Tudo aquilo que você conquista depois, ela vem através de suor, tá ligado? Porém, todo lugar que nós vivemos foi construído por ancestrais nossos, tá ligado? Seja dos povos escravizados, seja dos povos nativos, ou seja até mesmo dos nordestinos, tá ligado, irmão? Construiu quase a capital inteira, igual eu citei pra você que meus avós todos são nordestinos e tudo mais. Então, tipo assim, é uma questão, irmão, que você vive numa guerra diária, é uma guerra fria, é uma retomação de terra e de lugares, tá ligado? Então você não tem que se amedrontar ou se sentir intimidado. Pelo contrário, é a oportunidade que eu tava esperando, tá ligado? Porque eu sei que tem milhões de brasileiros que queriam ter a oportunidade de estar frente a frente com um gravatinha desse daí que vive de dinheiro público, mamando na sociedade e não faz nada em prol, pra ter 5 minutos pra falar uma verdade na cara desse cara, tá ligado? Então, se eu não souber aproveitar essa oportunidade, eu não ver isso daí como uma oportunidade pra mim, eu tô mais do que moscando. Que medo que eu Então, tenho na hora que que tá ali, chegou, irmão. você falou, vambora, tô pronto. Irmão, Só me dá minha banha. eu cheguei lá, pai, papo reto, na hora que eu sentei na cadeira, já começa que é o seguinte, os caras, era 11 horas que era a CPI, certo, irmão? Eu marquei de encontrar com a Evelyn, que fecha comigo na minha assessoria de imprensa, e com o advogado 10 horas no estacionamento. Eu cheguei às 9. 9 horas da manhã eu já tava dentro do meu carro escutando Racionais e fumando um baseado. Com sangue no olho, louco Pré-treino. já escutando assim, mata ele, mata ele. Entendeu? Pum, preparando. Aí, pá, quando eu entrei lá dentro, Não, calma aí que a galera vai tirar de contexto e vai falar que você queria realmente matar a pessoa dentro O pessoal sabe, é batalha de rima. Aí é o seguinte, quando eu entrei lá dentro, não tinha uma alma lá dentro. Eu fui o primeiro a chegar dentro da câmara. Você já tava preparado. Não tinha ninguém na minha frente, ao meu lado não tinha ninguém, só tinha nós, certo, Ever? Nem os gravatas tava lá. Ninguém. Ô, irmão, na hora que eu sentei na cadeira do bagulho, o bagulho parecia uma poltrona do estofado mais confortável. Eu falei, olha, a tiração, isso aqui tudo, irmão, foi construído com o nosso dinheiro, irmão. O bagulho era um palácio. Eu falei, mano, as cadeiras da escola, o plástico duro do caramba, as cadeiras das De universidades madeira, públicas. caralho. Na hora que eu cheguei lá, os caras, ô, irmão, mais de 200 poltronas. Falei, eu tô confortável, filho. Aqui tá igual o sofá da minha casa, parceiro. Você não sentiu Esse nem um espaço pouco de aqui é medo, meu. mano, no começo Pelo ali? contrário, irmão. Eu pensei que eu ia ficar nervoso. Eu falo pra você, eu fico muito mais nervoso pra rimar na batalha da aldeia ou qualquer outra batalha do que naquele dia. Aquele dia eu tava, mano, só queria um espaço pra falar, mano. queria De só uma verdade, brecha. irmão. Tava com sangue no olho, tá ligado? Porque, tipo assim, é um tapa na cara da sociedade, tá ligado, irmão? Eu queria até aproveitar esse espaço pra favor, conscientizar
o público, sem citar nada, mas já fazendo o pessoal entender tudo. Nós estamos no ano de eleição e nós estamos vivendo uma guerra política, uma guerra de ideais, tá ligado? E os caras tá de toda maneira, irmão, tentando enfraquecer o nosso discurso enquanto movimento, tá ligado? Tentando marginalizar nós enquanto funk, tá ligado? Através de acusações, tá ligado? De perseguições e até mesmo de julgamentos precoces, tá ligado, parceria? Associando nós a coisas que não tem nada a ver com nós. Projetos de lei, No CPIs. geral. E criando uma cortina de fumaça para fazer a gente esquecer, por exemplo, do maior escândalo de corrupção da história do nosso país, tá ligado? Que é o INSS, entre várias outras paradas. Então, que todos estejam Fraudes cientes, bancárias, que todos né? estejam cientes, independente das minhas diferenças com alguns ou das minhas semelhanças com o outro. Eu não tô falando aqui como amigo ou inimigo de ninguém, ou em prol de mim, e sim como um movimento, tá ligado? Porque a arte, irmão, e o movimento funk, ou o movimento rap, ou seja ele qual for, ela não tem um dono, tá ligado? Ela não tem um culpado e ela não tem alguém que faz ela girar. Ela é algo necessário, tá Mas ligado? o Ela que é- traz voz para situações que não deveriam ser narradas, porque eles não querem que seja. E são os únicos movimentos, Salvador, que estão na mão da juventude, mano. Porque a gente não tem acesso pra fazer um sertanejo, tá ligado? É um bagulho muito distante. Qual que é o acesso do público jovem? Funk e rap. Então, não à toa, eles querem criminalizar isso porque eles calam a juventude, mano. O que é revolucionário no mundo? É a juventude sempre. Eu tô entendendo perfeitamente o que você tá querendo dizer. Então, quando eles criminalizam um movimento cultural com projetos de leis, com CPIs, é isso que o Salvador tá falando, mano. É tentando enfraquecer todo o movimento, mostrando, tá vendo isso aqui? Bandido. E a gente vê pessoas como você que surgem assim, com essa certa responsabilidade, elas são estereotipadas até a velhice delas, até o resto da vida delas, que é tipo, por exemplo, não comparando, pelo amor de Deus, eu sei que você não gosta da comparação, mas o Mano Brown é um cara que tem uma puta responsa desde o dia 1 que ele aparece na mídia. Se o cara ri, parece que ele tá comentando um crime. Não, sim, Se ele fizer uma música de amor, paixão, mudou. Se ele, sei lá, se o Salvador, tenho certeza, mano, que se ele fizesse uma música dançante, a galera, lá. Não, E ele não pode, tá ligado? Pô, só concluindo também o que você tá falando, mas o próprio Emicida, quando ele vem aqui, às vezes a gente começou a falar sobre Ele falou, desenho, vocês não vai falar sobre da guerra essas da coisas, Síria, ele, né? Ufa, mano, eu gosto de vir aqui que às vezes a galera só me bota pra falar sobre guerra, sobre problemas, e às vezes eu também quero dar Falar uma de Dragon Ball extravasada, Z. eu também quero falar sobre Dragon Ball Z, eu também quero me divertir. É. Então também tem essa Mas parada, né, eu acho cara? que isso, irmão, entra na questão de retomada de espaço, tá ligado? Que é a parada que eu tava falando. Tava conversando até com a minha irmã mais nova esses dias e tal, que ela adolescente, né? Passa as fases na escola, né? E tal. E é igual. E, tipo, as minhas irmãs mais novas, elas são pretinhas, tá ligado? E minha família é toda miscigenada e tal. Igual eu falei pra você, meu pai é pretão e tal. Minha irmã mais velha é ruiva do olho azul, minhas irmãs mais novas já é pretinha. Minhas Nossa filhas é uma Senhora. loirinha, outra pretinha, tá ligado? Cada um E pá. tem o seu sofrimento. Né, mano? E, tipo assim, cada um tem seu jeito de ser. Mas, igual eu falei pra ela, pô, mano, você tem que entender que você é uma mulher negra, entendeu? E você não tá na escola pra fazer amizade, entendeu? Você não tá na escola pra buscar aprovação. E isso também serve pra nós enquanto essa caminhada que você tá perguntando. Porque é o seguinte, eu tenho a minha luta, tá ligado? Eu sou um cara que eu sofri na vida, eu sou favelado. Eu faço parte da parcela que foi prejudicada pelo sistema. E eu não tô no mundo buscando aprovação, eu tenho uma missão, entendeu? Então ela tá na escola dela pra aprender e eu também, eu tô no jogo pra ganhar. Então eu não tô aqui preocupado, tá ligado? E muitas vezes, logicamente, isso interfere, porque nós vivemos disso, né? Nós vivemos da aprovação dos pessoal, nós vivemos de streams, nós vivemos da arte. Porém, eu particularmente, irmão, eu quero que se foda, desculpa a palavra, perdão mesmo. O que eu quero é que as pessoas que se identificam gostem. Eu não tô forçando. Goste de mim. Tá tentando conquistar ninguém. Entendeu o lance? É que quem vai olhar e vai falar, caralho, 1000 graus, e quem não é, problema seu, Vai amigo. passar batido. Sim. Entendeu? Então é sobre isso, tá ligado? Acho que a parada também é também sobre ensinar a autoestima para as pessoas que vêm de onde vêm, porque é isso, nós estamos retomando espaço, irmão. Então o Brau mesmo já falava isso aí. O mundo inteiro tá de olho em você, sabe por quê? Pela sua origem. É isso, viado. Você não vê os caras assim, né, ator da Globo. Você não vê os caras, pai, porque você é isso aqui, você tem que ter esse estereótipo, Ninguém porque você questiona o só é carro do bom ator. porque você é esse estereótipo, Sim, tio. sim. Entendeu? Se você não for isso, você não serve. Tá ligado? Então nós não tem que se apegar nisso aí não, cuzão, porque nunca vai estar bom pros caras mesmo, entendeu? Nós tá retomando um espaço que não era nosso, nós tá tomando o dinheiro que tava na mão dos caras, que na verdade é nosso, na real. Mas tava só É na mão nosso, deles, nós né? construímos o bagulho todo pros caras morar, nós gerou o PIB todo pros caras gastar, só que agora nós tá querendo de volta a nossa parada. E claro que não vai ser agradável pra quem já tá no lugar que é nosso.
Claro que nós não vai ser bem visto. Entendeu? Então não tô preocupado com isso aí não, tio. Passa a chave das casas e dos automóveis e coloca a placa de vende que nós tá comprando. É exatamente isso, Entendeu? mano. Muito foda, viado. Eu acho que tem uma passagem muito da hora na sua vida, que é a música Vergonha pra Mídia, e todo mundo que participou dessa música, e todos eles vieram nessa mesa, e, mano, todo mundo fala desse som de um jeito muito bonito, tá ligado? Porra. Todo mundo fala do som como se fosse uma união ali, muito pelo Kevin também, mas você veio aqui, foi o primeiro deles que veio, né, irmão? E depois você ficou um tempo sem vir. O mais louco disso tudo é que todos falam de você. Muito, assim, tipo... O Salvador tava num momento difícil da vida dele, mas ele tava voando artisticamente, e o Kevin pulou na bala dele. Eu queria só, tipo assim, que você, que sempre quando esse assunto aparece aqui na mesa, falam muito sobre você, e acho que você não teve a oportunidade de contar como foi esse dia, mano. Porque acho que foi um dia crucial na sua vida, tá ligado? Que você nem sabia se pá. Porra. Tá ligado? Mano, essa história é muito louca. Deus é maravilhoso, irmão. Às vezes, eu até me emociono. Essa música, ela foi uma música, ela mudou a vida de muita gente que participou dessa música, tá ligado? Pra mim, acho que todos, mano. Todos, tá ligado? Porque, tipo assim, ó, por exemplo, é desde da produção, entendeu? Tipo assim, o DJ Boy, tá ligado? Ele mesmo ele fala isso, foi o primeiro hit do DJ Boy. O LP, ele tava passando por uma fase que ele tinha saído da empresa, tá ligado? E tal. E eu com a mão na frente, outra atrás, pandemia também e tal. Eu não veio ao caso também com a empresa, mas tava passando pela dificuldade dele. E aí, a única coisa que ele tinha era uma câmerazinha, que é o parceiro que fez o clipe, tá ligado? E aquele clipe ali também abriu portas pra ele gravar vários clipes. E aí, entra nós enquanto artista, que mudou a vida do Rian, mudou Lelê. a minha vida. O Lelê já era foda, mas mudou, Uhum. tá ligado? Abriu margens. O Nog, acho que, tipo assim, abriu portas pra ele patar com nós do funk, Isso tá ligado? Foi. O Kevin já era o Kevin. O Kevin foi a bênção. O Kevin foi a bênção, entendeu? Mas acho que a questão que os caras citam muito eu, parceiro, é que voltando lá na história que eu tava contando pra vocês, nós não brincou de sofrer não, parceiro, entendeu? Nós sofreu no bagulho, entendeu? E não fico pagando de sofredor e não pá, é porque o lugar que eu vivo, igual eu falei pra você, irmão, vixe, minha história é fichinha, irmão, entendeu? Mas eu sofri no bagulho, e quando eu conheci os caras eu era sofredor, tá ligado? E aí, tipo assim, pra você ter ideia, quando eu encostei lá na casa que eu ia trombar o Lelê, Lelê falou que tipo, falou o tinha lugar outra errado. responsa e tal. Aí depois ele falou, demorou, tamo aqui no Rian e tal. Costa, nós vai pedir seu Uber. Vê aí quanto que dá. Cusão. Tava morando lá no Itaim Paulista. Eu olhei pros caras e falei, parceiro, os caras do funk tem dinheiro mesmo. Os caras vai pedir meu Uber, deu R$70. Os caras tá com a bagaça, irmão. Tá, pô, 70 conto. Da Só hora. pra encostar no bagulho. Só pra E outra, tão importante também, irmão. E pra você entender essa brisa, já tinha estourado meu vídeo rimando no trem, tá ligado? Eu já tinha até a música Caldeia, Vida Bandeira, que já tava, acho que uns 5 milhões, pá. Não, tinha 8 milhões e tal. Tava em ascensão. Pai, só que eu era tão leigo que é o seguinte, eu tinha 1 milhão de seguidores no meu Instagram e eu fazia parceria, às vezes ganhava 5 lanches, falava, tá, pô, estourei. Os caras vão mandar 5 lanches pra nós, cuzão, e pum, tá ligado? Aí eu cheguei numa fase que eu andava no trem, as pessoas tava trabalhando no trem e às vezes em um vagão ou outro sempre tinha alguém que reconhecia, pedia uma foto, tá ligado, e tal. Eu não tinha noção nenhuma de internet, velho. E aí aconteceu também que nessa fase aí, tipo assim, eu não fico falando muito, não me aprofundo, não pá, mas o Lelê tá ligado, os caras tá ligado, tipo assim, pô, mano, entrou pandemia, pai, parou o trem, parou tudo, até as batalhas parou, entendeu? Então, tipo assim, Tava no corre tive massa. que me virar pra fazer uma moedinha de umas maneiras também, não corre tortuoso, tá ligado, cuzão? Os caras mesmo acompanhou do início ao fim. Então os caras estenderam a mão pra mim de uma maneira que foi, tipo assim, sem palavras, por isso que eu levo de gratidão pra sempre. O Rian, o Lelê, o Kevin, tá ligado? Até mesmo o Nog, tá ligado? Que aceitou nosso convite, tá ligado? De todos, independente de qualquer fita que aconteça, a gratidão nunca vai passar, tá ligado? E é sobre isso, Mas entendeu? pra mim a maluquice dessa história, irmão, é ver que nenhum deles tá mentindo, obviamente. Todos contaram a mesma história, que é uma maluquice que, tipo... Óbvio, às vezes nem passa pela cabeça da galera, mas um moleque que tava mais estourado na época olhou e falou assim, da hora, gente, tá todo mundo mais ou menos bem, mas isso aqui, por enquanto, é do Salvador. Isso aí eu achei, tipo assim, o funk, viado. Eu achei o rap, tá ligado? Entendeu? A rua. Foi isso que os caras fez. Mas na entendeu? sua visão, eu queria que você contasse como foi a construção desse som, como que foi a ideia. Você então. chegando lá de Uber, a sua visão, Não, como cheguei é que lá foi? nos Abriu o cara. som, amassou, caralho, muito foda. Cheguei lá nos caras lá, mano. Ixi, né? Viu vários bagulho. Teve. Acho que o Rian já chegou até a contar. Os caras chamam as minas e tal. Eu, chucrão com mulher grávida e tal. Querendo ou não, nós. Protocolo, cuzão, tá ligado? Tá na missão, Mas é né? moleque do coração bom, viado. Mas é focado no progresso. Aí, querendo ou não, pô, não participei
do ato dos caras, dá licença aqui, todo respeito, eu não paro nesse bagulho não, quando for pra falar de música, tô É por nóis. aqui. Aí fiquei na sacada dando uns tragos e tal, aí dormi nos caras, aí no outro dia nós foi pro estúdio. Aí os caras veio na tese, ei, mano, vamos puxar um trap, né? Quer puxar o trap que tava em ascensão, os primeiros trap, Recaide e tal, os caras, né, mano? E aí, todo respeito aos caras que hoje em dia eu tenho até uma visão mais aberta, mas na época, como nós pensava, nós favelados, o falar, não, viado, pá, o jeito que os caras falam, não, muitas vezes bebe, não, nós tem que mandar o lance, tipo assim, palavras português brasileiro, pai. Entendeu? Reto. Bagulho é assalto, é tráfico, é a palavra que nós usamos aqui, né? E tal, se for falar de gangue, porque os caras queriam falar trap criminal igual dos Estados Unidos, entendeu? Tanto que eu mesmo, na real, viado, é mó brisa essa caminhada minha com os bagulho de música, assim, que eu tenho uma ideologia que não existe apologia, tá ligado, pai? Sem sua liberdade pra falar o que você quiser, porém, muitas vezes eu até evito tá fazendo as músicas assim mais criminal. Só que sempre que eu faço, estoura, cuzão. Entendeu? Eu lanço várias músicas conscientes, lanço vários bagulho, às vezes dá umas pá, mas viado, se eu falar de crime pessoal, porque nós viveu uma caminhada que foi uma realidade crua, então nós sabe mais ou menos, tá ligado? Como que é o bagulho, sei lá. Aí eu falei, mano, vamos puxar e tal. Aí o Rian já veio na linhagem, demorou, então vou falar do Datena. Pá. Falei, demorou, vamos embora e tal. Eu já comecei com a letra ali no peão de vida louca. Eu tinha vindo ouvindo no fone aquela trilha sonora do Gueto, sou vida louca. É, né, João? João? Daquele jeito. Neguinho de favela pros coxinhos, eu sou suspeito. Aí eu já vi como no peão de vida louca, eu tô de moletom e tu acabou meu plantão na boca e eu vou pro baile curtir. Os caras, caralho, pá. Já escutou minha letra, já brisou, tá ligado? Aí já começaram a canetar. Aí o bagulho acabou que deu certo, tá ligado, irmão? E tipo assim, ali foi Deus totalmente. Deus sempre agiu na minha vida de maneiras que ele sempre deixou claro assim, ó, sou eu, tem como você falar que é coincidência, sua capacidade não é essa, eu que tô te capacitando, entendeu? O bagulho até arrepio de falar, minha filha, tipo assim, nasceu um mês antes de eu lançar o Vergonha pra mídia, tá ligado, meu irmão? Eu era pobre louco mesmo, não sabia o que eu ia fazer da minha vida, Nossa, tava filha desesperado, feliz. tá ligado? Pum, entendeu? E tipo, querendo ou não, tanto eu quanto a mãe dela também era adolescente, tá ligado? Então, situação complicada. Aí, tipo, pô, a música veio como uma canalização de bênção pra várias pessoas e mudou minha vida completamente. E era a terceira vez na minha vida que eu tinha pisado no estúdio. Tá Meu ligado? É isso que eu tô falando, mano. A Você foi segunda fazer vez algo que eu- parecia que você fazia há 10 anos, Salvador. É, tá ligado? Tanto que eu não gostei da letra e pá. Eu emociono, perdão, irmãos. Que o Não, homem, irmão, tá ligado? O mano. homem ficar Isso chorando. não- é não quando eu precisa falo, pedir tá ligado? perdão por Falar isso, de velho. filhota, família e pá, né, mano? Relembrar os bagulho, pum. Mano, inclusive, vou até falar uma curiosidade aqui, vou frisar uma parada, tá ligado? Já que nós tá falando de gratidão, não tem nada a ver com o assunto, mas é uma curiosidade. Várias Por pessoas favor. não sabem. Então, tipo assim, eu vou deixar um agradecimento pra duas pessoas, que é o Thiago Ventura e o Rariel, tá ligado? Por que eles dois? Porque tanto o Thiago Ventura e o Rariel, que hoje é padrinho da minha filha mais nova, é tio da minha filha mais nova, é minha família, tá ligado? Mas antes dele ser tio da minha filha mais nova, ele já era padrinho da minha filha mais velha indiretamente. Por quê, irmão? Quando eu era pobre louco mesmo, antes de eu lançar o Vergonha pra mídia um pouco antes, pá, todo mundo sabia que eu tava com uma filha pra nascer e tal. Aí eu fiz tipo um bagulho, um chá de bebê online, né? Nem vaquinha. Os pessoal comprar as paradas e mandar. Resumindo, o Harry me mandou um valor X em dinheiro, tá ligado? Que me ajudou muito. Nem eu me conhecia pessoalmente ainda, entendeu, parceiro? Depois virou meu amigo, Que depois loucura. aconteceu vários bagulho. E o Thiago Ventura, irmão, me mandou um caminhão de fralda. De todos os tamanhos. RN, PM. Minha filha, eu nunca comprei fralda pra minha filha mais velha, tá ligado? Então esses dois caras, cuzão, do mundo artístico, é uns caras que também eu sempre vou ter gratidão pro resto da minha vida, tá ligado? Tipo assim, o que eles fez comigo, nem eles sabem, mas, entendeu? Porque eles não me conheciam, era só pela internet mesmo, se compareceu com a minha história, tá ligado? Então Que deixando foda, esse mano. agradecimento pro Harry e pro Thiago Ventura, que eles me deixou fortão na época, tá ligado? Que foda, Aí foda isso. passou um tempo, pá, a música estourou, aí o bagulho aconteceu tudo que Irmão, é que eu não sei se aconteceu, você tá tem ligado? noção. Mas é que você é o artista em si da música que fez a música. Mas eu, como público, Jesus. caralho, era toda hora, viado. Aquela evoquinha piscando na lanterna. Não, ali é igual eu falo, é hino periférico. Tá ligado, É, velho? E foi Quando um eu lan- momento também naquela música. Olha, E o não, dia não, foi não, muito não, brisa, não. mano. Eu lancei num dia, irmão. Aí eu cheguei lá na casa da minha avó, lá no Morrão, lá Guaianás. Irmão, cheguei, tô em cima da laje, tô ouvindo lá no fundo o morador escutando ele na casa dele, no mesmo dia, irmão. Eu falei, tá, porra. Ô, o Bico tá logo escutando minha música, Teus. Falei pro meu primo, ó lá. Mentira, E pá, mentira. cê é louco, e pá, é mesmo. Pum, aí no dia seguinte, irmão, já foi tipo 3 carros de som passando. Pá, e depois, tipo assim, tipo, isso já no primeiro dia, irmão. No primeiro dia o bagulho já bateu 300 mil, porque eu tava muito famoso do bagulho das batalhas do Pum, tá ligado? E aí, tipo assim, esse bagulho dos caras do funk, tipo, cara, o MC Kev,
tá ligado? O Lelê já tinha lançado Tiger Preta, já era um nome que já era ascensão, Tava forte. tá ligado? E tal, tá ligado? Mas o quando Rian, vocês- tipo assim, não era muito famoso, mas já tinha uma música ou outra ali que os pessoal da favela já conhecia, já sabia quem era a pessoa, tá ligado? Então, tipo assim, teve esse bagulho da junção, tipo, a surpresa. Cara, moleque da batalha, aí vamos ouvir. Aí quando eu ouvi a música, o bagulho foda, música- original, quando ela original. ficou Ninguém nunca pronta- tinha feito nada igual. Quando ela Falando ficou pro pronta, você Datena. não... Entendeu? Quando Quando ela era. ficou pronta, você não tinha falado, tipo, mano, já era, isso aqui vai bater. Qual que era a Ah, não sensação imaginava que ia sua? bater do jeito que bateu, não, pai. Mas você... Você é louco? Eu Deixa eu sabia ver. que a música era foda. Eu falei, caralho, 1000 graus, mas você é louco. Tem um do parceiro jeito nosso que é a música favorita dele. Todo ele tromba nós, ele põe vergonha pra mídia. Verdade. É nóis, Franzino. Tamo junto. Deixa eu ver quantas views tem, vergonha pra mídia. Mano, essa música bateu de uma forma... Dificilmente bateu umas hoje assim... Tem isso aqui, certo, meus irmãos? Óbvio, fica à vontade. irmão, Tem tá em 340 milha no YouTube. Jesus amado. Deu pra comprar umas fraldas, hein? Nada, deu. Porra. E tem 110, quase 111 no Spotify. Vai, vamos meio totalizar- bilhão. Meio bilhão só numa música, irmão. Não, sem contar o Outros pessoal que aplicativos. baixou no pendrive, que saiu Os ouvindo outros, por os aí. outros, outras plataformas. As outras É, plataformas. plataformas. Viado, essa música é tipo assim... é o que o Salvador tá falando. Quando é verdadeiro, não precisa investir. Não precisa pôr dinheiro, não precisa nada. É só a Não. vivência ali. Irmão, você falou tudo. O detalhe é meu canal também, irmão. É Meu verdade. canal, eu lancei, ele tinha 2 vídeos lá, tipo assim, de 100 visualização, 800 visualização. O canal E era por que do foi zero, decidido do zero. Eu soltar tinha no acabado seu de fazer o canal? canal. Porque Como os, que os foi? caras falaram, viado, ninguém acreditava na parada. Certo? O projeto era nosso. E outra, nenhum MC tinha canal, pai. Também. Isso aí eu já fui Olha que revolucionário. absurdo, né, mano? Meu canal foi o primeiro a bater 1 milhão de todos os artistas, cuzão. Dos MC do funk, tá ligado? Você acha que isso aí botou uma pulga na orelha dos caras e falou, tem que fazer um canal? Com certeza, irmão. Na época, realmente, esse foi o lance dos parceiros todos. Caralho, pode ir, pá, vou fazer meu canal, tá ligado? Até mesmo o Kevin, pá, os parceiros. Ninguém tinha, irmão, canal também próprio. E, Muito tipo foda. assim, produtora, nós mesmo, eles tinham contrato, pá, mas eu mesmo não era de produtora. Eu não, pum, o projeto era tipo o meu. E os caras também queriam lançar pra me ajudar, não pra lançar na mão de outras pessoas, né? E aí, tipo assim, vamos lançar no canal do Salvas. Também ninguém imaginava que o bagulho ia pá.